Boa noite, senhores. Bom estarmos juntos. Hoje foi um dia, depois de já algumas vezes tendo vindo a Paulo Afonso, em que tivemos a oportunidade de passear um pouco, conhecer um pouco da represa, da paisagem, lugar muito bonito. Privilégio conhecer e estar num lugar desse jeito. Eu gostaria de contar uma história, mas na verdade a história já foi contada. Eu queria ajudar vocês a entenderem essa história. Jesus era um mestre em contar histórias. Essas histórias elas tinham a classificação dentro da literatura judaica como parábolas. Parábolas eram histórias inventadas que refletiam o cotidiano, a realidade da vida que eles conheciam. Assim, qualquer pessoa que ouvisse uma história contada por Jesus, uma parábola, uma história criada, eles podiam entender a história. Entretanto, além da história contada, tinha dentro dela uma mensagem com ricas lições espirituais. E que não necessariamente as pessoas captavam isso. Os próprios discípulos, a certa ocasião, pediram a Jesus que ele explicasse isso. Então, a compreensão da parábola era alguma coisa mais complexa, mais sofisticada. Por outro lado, se nós, nos nossos dias, não tivermos acesso a certas informações sobre a realidade cultural do Oriente Médio Antigo, nós nem vamos conseguir entender essa história. A gente lê a história, acha que entendeu, mas não entendeu. E quando a gente está estudando as Escrituras, ou pregando as Escrituras, ensinando as Escrituras, se a gente não capta o sentido original da história e passa para frente, nós estamos cometendo um crime que não é pequeno. Nós estamos dando uma compreensão equivocada do que é aquilo que Deus falou e tinha a intenção de falar. A parábola que eu quero falar com vocês hoje é a parábola do filho pródigo. E ela é a terceira de um conjunto de 3 parábolas em que o Senhor falou sobre a sua prioridade de alcançar o homem perdido. Cabe lembrarmos aqui que o Senhor Jesus estava sendo acusado e confrontado pela liderança judaica, porque ele se envolvia com pessoas que naquela sociedade eram consideradas desqualificadas. Por exemplo, um cobrador de imposto, que para fazer isso ele estava ganhando dinheiro, tirando o dinheiro do povo para ele mesmo, para Herodes e para Roma. Ele era visto como um traidor. Então, o Senhor Jesus não em nenhum momento esteve impedido de se aproximar das pessoas mais desqualificadas daquela sociedade, e por conta disso a liderança judaica, ela começou a acusá-lo e querer também desqualificá-lo. Então ele conta essas 3 parábolas, a história de um homem que tinha 99 ovelhas e uma delas desapareceu, e ele deixa as 99 com outros pastores e vai buscar a ovelha. Ele conta a história de uma mulher que perdeu uma moeda, e ela fica procurando a moeda até que ache. E aí ele conta essa história, que é uma história de 3 personagens. A história fala de um homem que tem o seu sítio, ou sua fazenda, e que tem 2 filhos. Um filho mais velho e um filho mais jovem. Veja, quando lemos ali no texto de Lucas, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. E uma vez que ele apresenta quem são os personagens dessa história, ele começa a explicar essa história que tem implicações para eles hoje, e eu quero crer, essa história deve ter implicações para nós hoje de uma maneira substancial.
Para isso nós vamos ter que considerar os personagens dessa história, e cada um por sua vez. A história está registrada em Lucas capítulo 15, caso você queira ter sua Bíblia aberta. E o primeiro personagem da história, e nós vamos começar pelo filho mais novo. Veja o que a história diz. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. A princípio, veja, esse rapaz estava dentro de casa, ainda não era casado, devia ter menos de 20 anos, porque a história não menciona nenhuma esposa, e ele pede a herança do seu pai, a parte que lhe cabe. Lembra, eles eram 2 irmãos. Dentro da sociedade judaica, a herança só era passada depois que o pai morresse. Há casos em que se fazia isso, de passar a herança antes. Havia isso, mas era extremamente desaconselhável dentro da sociedade judaica. A maneira de repartir uma herança em Israel era a seguinte: a propriedade do pai vai ser dividida entre o número de filhos e mais um. Sendo que o filho mais velho vai receber a parte dele e esse mais um. Dessa maneira, ele também seria responsável por cuidar da sua mãe. Então, no caso aqui, quando esse jovem pede para o pai a parte dele, significa que ele queria 1/3 do patrimônio do pai. Agora veja, de forma alguma ele poderia pegar essa propriedade e fazer o que quisesse com a propriedade. Não. O pai poderia passar para ele a posse do 1/3 que ele teria direito, mas o usufruto disso ficaria com o pai até que ele morresse. O pai ainda controlaria todas as coisas. Então vejam, quando ele pede para o pai que o pai reparta a sua herança e já lhe dê a sua parte de tudo que tinha. Interessante, a palavra aqui que traduz pelo que o pai está repartindo com ele está pedindo, é a palavra bios. E em bios está o conjunto de tudo que não só o pai ganhou, mas tudo aquilo que gerações daquela família construíram. E nesse caso, entenda uma coisa, esse jovem representa que ele quer seguir sua vida conforme os seus padrões. E aquele pai está concedendo ao filho o direito de viver assim. Pelo que lemos no texto, o pai de fato repartiu a propriedade. Aí no versículo 13 diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo. Opa, o que aconteceu? Como é que ele reuniu tudo o que o pai lhe deu? Ele não tomava posse de nada. Mas ele podia pegar o documento que dizia o que seria dele. Ele ia no mercado e vendia para alguém o direito da herança. Quando o pai morresse, a pessoa assumiria. E lógico, o valor que ia ser dado para isso numa condição como essa era muito menor do que efetivamente valia. Então, quando diz que ele reuniu tudo o que ele tinha, o que é? Ele transformou esse direito em herança, que ele não pode tomar posse agora, em dinheiro que foi adiantado, passando para o outro o direito que ele tinha naquela herança. E o texto nos diz que depois que ele reuniu tudo, ele foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele ignorou a responsabilidade que ele tinha na sua família. Ele ignorou o valor daquele patrimônio para a família dele.
ele foi para longe e o seu objetivo era levar uma vida marcada pelo prazer. Naquela sociedade, um filho que fizesse isso, o que os judeus diziam é o seguinte: ele deve ser envergonhado publicamente. Ele deve ser levado em público e deve se dar tapas na cara dele. Tão afrontosa era a sua proposta. E nessas condições ele seria deserdado, ele seria desligado da família e muitas vezes seria considerado como morto. Entretanto, o pai deixou ele. E como o texto diz, ele desperdiçou tudo, ou seja, ele espalhou, ele dispersou. E se nós formos ouvir a fala do irmão, mas no final dessa história, ele diz que o seu irmão mais novo estava gastando com prostitutas. Como que o irmão mais velho sabia disso? Provavelmente ouviu as histórias. Ou seja, ele queria o dinheiro para levar uma vida marcada pelo prazer, sem nenhuma responsabilidade com a sua família, sem nenhuma responsabilidade consigo mesmo. Quem é esse? Esse jovem representa a tolice do pecador que pretende fugir de Deus, esperando que não vai ter que prestar contas. É a figura de Deus deixando com que ele siga o caminho no pecado. Eventualmente eu vejo dentro da minha igreja uma pessoa que algumas décadas atrás levava uma vida bastante regalada. Pôs a mão na herança do seu pai. Viveu dissolutamente. Destruiu carros, destruiu patrimônio. E eventualmente ele vai à igreja. Eu sei quem ele é. Eu sei que é a história dele. E é a história desse filho mais novo. Mas não bastasse a sua irresponsabilidade, veja no versículo 14 diz assim: houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Ele foi irresponsável nas escolhas que ele fez, no caminho que ele tomou, mas agora acontece alguma coisa que ele não tem responsabilidade ou culpa. Os tempos são difíceis. O texto nos diz, uma grande fome aconteceu, e ouçam, há relatos de grandes fomes naquele tempo em que isso implicava em canibalismo, uma pessoa comer o corpo da outra. Uma fome severa se instalou e ele está numa terra distante e ele vive como um mendigo. Não tinha provisões, não tinha nada para suprir suas necessidades, estava carente. Ele saiu da sua terra, não tem nenhuma familiar por perto para ajudá-lo. Ele é um estrangeiro numa terra, sem recursos, sem perspectiva. E ainda sem arrependimento. Então ele tomou uma medida, versículo 15 diz: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Entenda, quando diz aqui que ele foi empregar-se, não pensa que ele tinha uma carteira de trabalho lá, não. Ele vai como um mendigo que está trabalhando de alguma maneira para ganhar algum dinheiro para sobreviver. Meu pai é de uma cidade relativamente próxima daqui, de Caruaru. Nasceu em Caruaru, mais pertinho de Caruaru, um lugar chamado Canhotinho. E meu pai conta que quando ele era garoto na casa dele, algumas vezes na hora do almoço, alguém batia palmas. E a minha avó dizia o seguinte: vai lá dizer que não quer não. E ele dizia, é o seguinte, era alguém à porta
batendo para arranjar um trabalho em troca do almoço. Vai lá dizer que não quer não. Esse homem está numa situação de necessidade. Ele foi responsável pela maneira que viveu, mas além disso uma grande fome se estabelece e ele vai buscar uma maneira de ganhar alguma coisa. E veja, naquela região, alguém o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Entenda isso da perspectiva judaica. Isso era inaceitável que um judeu trabalhasse com porcos. Porco era considerado um animal imundo. E quando ele está cuidando desses porcos, o que o desqualificaria se ele estivesse na terra dele nem tinha porco para se criar. Veja o texto 16, do versículo 16 nos diz o seguinte: ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Em Israel, a vagem da alfarrobeira era usada não como consumo humano, mas como alimento de animais. Hoje você pode passar numa loja de produtos naturais e comprar alguma coisa do produto da alfarrobeira como uma alternativa ao chocolate. Como se chocolate precisasse de uma alternativa. Nem se compara em termos de qualidade, nem se compara em termos de sabor. Mas naquele tempo, ele estava olhando para aqueles frutos que eram alimento puramente de um animal. E ele olha para aquilo e ele fica com água na boca. Uma curiosidade, a palavra para alfarrobeira em grego é keration. Keration. E as sementes da alfarrobeira, elas são tão semelhantes entre tamanho, cada uma delas com aproximadamente 0,02 gramas. Elas são tão exatas no peso que no mundo antigo elas eram usadas para pesar material precioso, ouro, prata. Um keration era uma medida de peso de um diamante, de ouro e de prata. E a palavra keration é a palavra que dá origem para a palavra que nós temos até hoje, quilates. O peso do keration ainda é o mesmo padrão de um quilate de diamante hoje. Ele está olhando para aquela comida que os porcos estão comendo e ele tem vontade de comer. Aquele filho que representa um pecador, que vai para o mundo para levar a vida do jeito que ele quer e ele acaba insatisfeito e desejoso. Alguém que leva a vida longe de Deus, o seu pecado jamais vai se satisfazer. Não é o caso de ninguém, como não era o caso dele. E nessas circunstâncias, o versículo 17 nos diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele reconhece, ele, o filho do empresário, ele reconhece que seu pai é um bom empresário, que tem inclusive propiciado aos seus empregados comida abundante. Veja, nesse momento aqui nós vemos que tem uma mudança na história. Até aqui nós estamos vendo o que estava acontecendo com aquele jovem e agora ele começa a narrar o que ele estava pensando. O que ele está considerando.
E ele reconhece que na condição de empregado do seu pai, se vivia muito melhor do que ele vive agora. Ele que é o filho do empresário. Versículo 18 ele diz: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja, ele já sabe que a sua filiação está comprometida. Ele já sabe que ele não tem direito nenhum à herança. Ele já sabe que naquela cultura, voltar para casa podia significar ser envergonhado publicamente. Mas a vida está tão miserável e desgraçada que ele fala: é melhor eu voltar. Do ponto de vista dos fariseus, seria um absurdo ele voltar e um absurdo que o pai o recebesse de volta. Mas ele fala: eu vou voltar. E quando voltar para o meu pai, eu vou fazer-lhe uma confissão. Eu pequei contra o céu e contra ti. Ele entende que o que ele fez foi uma ofensa contra o seu pai. E foi uma ofensa contra Deus. Ele acrescenta no versículo 18: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele sabe que ele não tem direito a ser filho. Ele sabe que ele não tem uma desculpa que possa apresentar para o seu pai e que dessa maneira ele pudesse retornar ao status que ele tinha anteriormente. O que ele quer do seu pai é compaixão, que lhe conceda um emprego. A condição desse filho era terrível. E só lhe restava, da parte do seu pai, compaixão, misericórdia, generosidade. E de alguma maneira que o pai colocasse um pouco de confiança nele. O jovem representa alguém que diz para Deus: não, eu quero seguir o meu caminho, eu quero fazer o que eu quiser com a minha vida. Não estou preocupado com os seus interesses, não estou preocupado com a sua agenda, não estou preocupado com os seus valores. Tudo que eu tenho, eu quero gastar para o meu prazer. Essa história representa um pecador que chegou no fim da linha e está sofrendo e lamentando com tudo aquilo que ele juntou. Nada. A condição dele é terrível. Falando um pouco depois, um pouco até agora sobre o primeiro personagem, que é o filho mais jovem, eu quero falar agora com vocês sobre o segundo personagem, e o segundo personagem que nós vamos considerar é o pai. Veja, o pai diz o seguinte: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho foi embora, o filho ignorou, mas esse homem, ele está de olho na estrada. Ele tem o sonho de ter seu filho de volta. E o texto diz aqui que ele identificou o filho. E ele saiu correndo, ainda de longe. Não sei o que foi que ele viu, mas eu tenho, dos meus 4 netos, eu tenho um deles que é uma leitura clara para a família, que ele anda, o movimento dele é exatamente como o meu. Eu não sei como é o movimento que eu tenho, mas a minha esposa fala do meu jeito de andar. E a esposa fala: o Mateus anda do jeito que você anda. Talvez ele estivesse olhando para lá e falasse assim: é ele. E lógico, nessa condição o pai podia falar para barrar o filho. Nessa condição o pai podia ficar na sala indiferente, esperando que o filho chegasse. Mas o texto diz que o pai sai
correndo, cheio de compaixão. O que aquele pai estava fazendo era absolutamente reprovável pela liderança farisaica daqueles dias. Aquele pai tinha que envergonhar o filho, estapear o filho. Mas o texto diz que esse pai se abraça com seu filho e o beija. Da perspectiva judaica, isso era absolutamente fora. Era absolutamente surpreendente. Aquele homem que foi, de alguma maneira, traído pelo seu filho, se agarra ao pescoço dele e o beija. E lógico, antes mesmo que seu filho possa falar alguma coisa, ele já está comunicando o desejo, antecipadamente, de transmitir perdão, graça e compaixão. A emoção envolvida nessa cena é bastante intensa. Certamente o filho tinha pensado como é que ia ser esse encontro, o que vai acontecer. E o que acontece o surpreende completamente. A receptividade do pai foi absurda ao padrão daquela sociedade. Um pai que havia sido tão altamente ofendido foi acolhedor e bondoso com seus filhos. Nesse clima, o filho, versículo 21 diz, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele faz parte da confissão que ele tinha para fazer. Eu pequei. A proposta que ele tinha, faz de mim um empregado, ele não teve nem chance de falar isso. No que ele admitiu a sua culpa, o pai o interrompeu. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O pai podia ignorá-lo, podia envergonhá-lo, podia expô-lo. O pai não somente corre para encontrar com ele, mas diante de uma confissão parcial, o pai lhe diz: rápido, traga uma roupa para ele. A palavra grega traduzida por roupa aqui é a palavra stolen. Eu imagino que stolen seja a base para roupa que a gente pode chamar de estola. Era uma roupa nobre, fina. Era para um evento especial. Ele não estava simplesmente pondo uma roupa qualquer no seu filho. Estava colocando nele uma roupa fina. Não somente isso. Está colocando nele um anel, o texto diz. O anel era, no mundo antigo, um meio de se identificar a família de que a pessoa pertencia. Aquele anel falava do direito que tinha, aquele anel falava da posição que ele tinha na família, direito e autoridade. Ele que praticamente se excluiu daquela família e que o pai tem o direito de não recebê-lo, o pai está colocando nele uma roupa nobre, um anel de identificação da família. E ainda, o texto diz, e calçados em seus pés. Os escravos daquele tempo, eles andavam descalços. Mas o pai está dizendo, eu não te quero como escravo. Eu quero você de volta como filho. Está aqui a roupa de um filho, o anel de um filho. Eu quero ver você calçado.
Muitos anos atrás eu recebi um índio, um Aiuai lá do noroeste do Pará, se hospedou em casa um tempo, e o nome dele é Foritiwi, e foi muito interessante, porque quando ele saiu da aldeia para vir pegar o avião e chegar em Campinas, ele jamais tinha usado um sapato. Então alguém o levou a Boa Vista, e ele comprou o primeiro sapato da vida dele, ou compraram para ele o primeiro sapato para ele viajar até Campinas. E dizem que naquele dia que ele estava ali em Boa Vista e comprou o sapato, estava chovendo, e alguém falou para ele, coloca o sapato. Ele disse, não, eu não quero molhar o sapato. Para ele aquele sapato era alguma coisa. Para esse filho, essa roupa, o anel e o sapato representavam que aquele pai não queria que simplesmente o filho chegasse, mas queria o filho na família. E entenda, isso chocaria os ouvintes de Jesus. O filho fez o que fez, mas a partir de agora o foco dessa história é no que faz o pai, acolhendo, perdoando, sendo misericordioso com ele. Esse pai representa o próprio Deus. Como diz João capítulo 1, versículo 12, que mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Naquele caso, o que o pai estava fazendo com o filho é o que Deus faz conosco. Tendo misericórdia, nos acolhendo, derramando da sua graça, nos restaurando a comunhão. E então no versículo 23 ele diz, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Veja, no mundo antigo não era tão simples assim comer carne, não. Carne era para um evento muito especial. Uma das festas judaicas, comer a carne era razoável. No casamento dos filhos, comer a carne era razoável. Então só o fato de ele pegar o novilho, era um novilho que estava separado, tinha um tratamento diferenciado, para que numa ocasião especial a família celebrasse, era a proposta de Deus. Mas naquele momento o filho volta, aquele filho rebelde, e o pai diz, vamos celebrar, vamos fazer uma festa e comemorar. E pode saber, dentro daquela sociedade, horas seriam gastas no preparo daquele novilho, para que eles pudessem celebrar comendo. E ele diz por que celebrar. Versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A razão desse banquete é porque o filho está de volta. E porque o pai quer restituí-lo à família. Restituí-lo à comunhão da família, aos direitos, à autoridade. Ele não merece em hipótese alguma. Mas para ele, um filho que estava morto, isso é típico de uma situação como aquela, ele reviveu. Para ele, o filho que estava perdido, foi achado. Vamos festejar. Veja. A mesma alegria que o pastor teve quando achou a ovelha perdida, a mulher quando achou a moeda perdida, esse pai tem essa alegria. Esse pai representa Deus, que está interessado em buscar o homem perdido e dessa maneira restituí-lo à comunhão. Era uma maneira do Senhor Jesus responder às críticas dos fariseus, porque Jesus estava se envolvendo com gente desqualificada. Falamos do filho mais novo, falamos do pai,
Vamos falar do filho mais velho, o terceiro personagem nosso. Veja. Enquanto isso, versículo 25, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho está voltando para casa das suas atribuições na fazenda e não percebeu nada desse movimento inicial. Ele estava no campo e quando ele se aproxima, ele começa a ouvir música. Música e dança. Naquela ocasião, a palavra para música aqui, a palavra sinfonia, tinha um conjunto de flautas tocando. E as pessoas estão dançando alegres. Ele não está entendendo o que isso significa. Ele sabe que alguma coisa muito distinta está acontecendo. Curioso, ele chama um servo, e não era um servo qualquer. A palavra empregada é um servo que tem alguma posição naquela família. Tem expressão naquela família. E lhe perguntou o que é que está acontecendo. E o servo conta a história que já sabia que é o que estava acontecendo. O irmão voltou e o pai está celebrando, está comemorando, mandou matar um novilho. Da perspectiva farisaica, isso não era razoável. Da perspectiva do pai, era razoável. Da perspectiva judaica, uma celebração como essa deveria ser conduzida pelo filho mais velho. Mas o filho mais velho não está se inteirando disso e nem tampouco ele está interessado no que está acontecendo. Veja, o versículo 28 nos diz: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Quando o filho mais novo, rebelde, apareceu, o pai sai correndo lá fora para encontrá-lo. Quando mais filho mais velho aparece, o pai vai atrás do filho mais velho para encontrá-lo. O pai tem um argumento. Meu objetivo é salvar quem está perdido e meu filho estava perdido. E o texto nos diz o quê? Que o filho mais velho encheu-se de ira. Ele representava bem a mentalidade farisaica daqueles dias. Ele tinha suas razões para estar irado com seu pai. E provavelmente, os fariseus ao ouvirem essa história, a reação desse filho mais velho, eles devem ter aplaudido, porque alguém na família tinha um pensamento razoável. Não se podia fazer aquela festa para alcançar aquele filho rebelde, desrespeitoso do seu pai. Veja. Versículo 29 diz o seguinte: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Esse filho representa a mentalidade farisaica. Os fariseus achavam que eles eram os tais, que eles não tinham pecado, que não precisavam de arrependimento. O filho mais velho representa bem aquela mentalidade daquele povo que estava criticando Jesus porque estava andando com gente desqualificada. Ele é o típico fariseu. Ele se via como um servo fiel. Ele se queixa que nunca provou daquela festa. Ele entende que não é justo o pai fazer o que está fazendo.
Ele representava os fariseus. Mas a atitude do Pai com ele é da mesma misericórdia e compaixão. Da perspectiva do fariseu, um cobrador de imposto tinha que ser condenado. Uma mulher imoral tinha que ser condenada. Um leproso tinha que ser evitado. Ele achava que ele era o tal. Eu nunca desobedeci. Ele acreditava que a sua conduta era campeã. Ele diz no versículo 30, mas quando volta para casa esse seu filho, nem assume que é seu irmão. Que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Ele está ressentido. Mas não é por causa do pai dele. Ele está preocupado com ele. Você nunca me deu nenhum cabrito para eu comer com os meus amigos. Ele não queria fazer alguma festa com o pai. Ele não queria fazer um programa que incluísse o pai. Ele reclama que ele nunca teve o cabrito, não é para comer com o pai num banquete, ele também não estava nem aí para o pai. Ele queria estar com os amigos. Esse moço também tinha um ressentimento com seu pai. A conduta de um filho e de outro foram diferentes, mas ambos eram indiferentes com o pai que eles tinham. E o pai argumenta com ele, versículo 31. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Diante do que foi feito, o que ele tinha era dele. Você está comigo. Versículo 32, Jesus diz, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando o pastor voltou com a ovelha na primeira história, ele celebrou com os amigos. Quando a mulher achou a moeda, ela se alegrou com suas vizinhas. E esse pai está dizendo, com o retorno dele, a chegada dele na família, nós temos o que comemorar e o que celebrar. 3 personagens. Com quem você se identifica? Tem um jovem aqui que só está pensando em tirar prazer da vida. Ele não está pensando no seu pai. Não está pensando na mente do seu pai, no patrimônio do seu pai. Ele só está querendo sair para a vida e curtir a vida. Vai ter um dia que vai arcar com as consequências amargas. Talvez essa seja a história de algum de vocês. Está evitando a Deus e fazendo com que os recursos que você tem sejam empregados para o seu bel prazer, ignorando o que é que Deus tem para você. Mas também aqui tem um pai, um exemplo de paternidade, pronto a receber seus filhos. Esse pai representa Deus, sem dúvida. Um Deus que está extremamente comprometido e desejoso e apaixonado por alcançar aqueles que foram criados por Ele e que estão nas mãos do diabo. Eu me pergunto, você se identifica com esse pai? Que o assunto alcançar o perdido, que é prioridade do pai, é também sua prioridade. Faz parte das suas ações. Agir propositalmente para de alguma maneira alcançar outras pessoas que não conhecem a Jesus.
Faz parte do seu orçamento ter algum recurso em que você possa aplicar especificamente para algum trabalho missionário para alcançar a Jesus? Talvez como pai você tenha a história de um filho rebelde, distante, desviado dos propósitos de Deus. E no seu coração está esse desejo de alcançá-lo para Jesus. Com quem você se parece? Um filho desviado? Se parece com o pai gracioso? Ou ainda pode se parecer com o irmão mais velho? Ele não está nem aí para o interesse do pai. Ele não está nem aí com o perdido que está condenado. Ele é indiferente com os outros. Ele é indiferente com o pai e indiferente com aqueles que o pai quer alcançar. Com qual desses três você mais se parece? Um filho distante? Um pai que quer salvar o homem perdido? Seja numa aldeia, seja aqui em Paulo Afonso, seja onde for. Ou você pode parecer com aquele filho mais velho, indiferente para os interesses e para o coração do seu pai. A missão de alcançar o homem perdido era o que o Senhor Jesus tinha. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Com quem você se parece? Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pelo tempo que podemos olhar para essa história. Sermos enriquecidos pelo que ela conta, mas que ela seja um desafio para que o nosso compromisso com os teus propósitos sejam uma realidade. Que nós possamos buscar-te, ó Pai, e nos alinharmos contigo no teu desejo com missões. Missão não é um propósito das novas tribos, missão não é um propósito dessa igreja, missão é um propósito que está no seu coração, que se manifesta em tantos lugares. Que o teu povo aqui possa ter o mesmo desejo, o mesmo calor, a mesma paixão, para que o teu evangelho alcance o homem perdido. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.